Bom dia, aqui é o evangelista Maurício. Queria estar deixando uma palavra para abençoar a sua vida e o seu dia. Peço que se inscreva no canal e compartilhe. Deixe o seu like para que mais pessoas possam estar vendo este devocional e esta mensagem. Quero abençoar o seu dia com a passagem de Isaías 55, versículo 8 e 9. Vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, aqui nesse capítulo, como tema, o texto vai falar sobre a salvação, sobre a graça oferecida a todos gratuitamente. E aqui o livro de Isaías é uma mini Bíblia, onde contém 66 capítulos, onde vai estar falando das profecias referentes a Jesus, a vinda do nosso Senhor Jesus, da qual ele profetiza há mais ou menos 700 anos antes da vinda de Jesus. Ele vai profetizar e ele vai profetizar a respeito do Cristo e da salvação, do futuro do povo gentio, que a salvação seria oferecida por meio de Cristo a todos e gratuitamente. Aqui nesse capítulo ele vai estar falando do que é prioridade em nossa vida, vai estar falando sobre a salvação, que ela está ao nosso alcance. Então fala aqui no versículo 6, fala que a gente tem que buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a gente tem acesso a Deus novamente, porque quando Adão pecou lá no paraíso, a ligação que tinha com o Pai espiritual, ela foi quebrada. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, oferecida por meio de Jesus, da qual Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a graça oferecida gratuitamente a todos, da qual Deus se reconciliou com o homem. O homem estava afastado de Deus através do pecado, pelo pecado, mas aprove a Deus restabelecer essa conexão. Então, o meio pelo qual Deus restabeleceu essa conexão foi por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual veio à terra, andou no meio de nós, viveu as nossas dores, tudo que a gente sofre, vive aqui na terra, ele viveu como homem e morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E subiu, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E deixou para nós a promessa de que iria retornar um dia para buscar o seu povo, aqueles que creem. No versículo João 3,16 fala: todo aquele que crê será salvo. Então, aqueles que creu nos caminhos, na obra de Jesus, de Deus, esse será salvo. Então aqui vai falar: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então ele oferece perdão, e através de Jesus ele nos justifica. A gente se torna puro, a gente se torna limpo, porque os nossos pecados, Jesus pagou a conta. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossas transgressões. Então, através do sacrifício de Jesus, somos justificados. Mas para isso a gente tem que crer e invocar o nome dele e se arrepender dos nossos pecados e mudar os nossos caminhos. Aqui é preciso abandonar o erro e voltar-se para os caminhos de Deus e buscar o perdão. Mas isso só é possível se a pessoa de fato crer que Deus
pode perdoar os seus pecados a ponto de invocá-lo. Então aqui no versículo 8 e 9 ele vai falar: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os caminhos de Deus são mais altos, porque ele vem do alto, ele vem do céu, e Deus já mostra que aquele é superior, porque ele nos criou, e ele está acima de nós, sentado num alto e sublime trono. Ele está governando soberanamente, e ele deixou essa promessa, enviou Jesus, deixou essa promessa, deixou a palavra de Deus para que pudéssemos nos orientar a respeito da salvação, conhecer esse Deus maravilhoso que nos criou. Então ele vai falar: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então devemos crer nesse Deus grandioso, da qual ele se compadeceu de nós e nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. Um homem talvez não daria um filho para salvar um homem da qual ele não conhece, um pecador. Não daria a vida do seu filho em troca de uma pessoa que não merece, e nem a que nem se merecesse. Um pai de verdade não mataria um filho. Mas aqui Deus demonstrou tão grande amor que enviou seu Filho unigênito por amor de nós, porque ele é um Deus de amor, é um Deus que se compadeceu da sua criação e ofereceu a chance de reconciliação. E Jesus foi ressuscitado por ele e está à direita de Deus Pai, e toda a autoridade foi dada para Jesus. Então ele é o nosso advogado, ele intercede por nós perante o Pai. Então quando a gente crê no nosso coração, recebe Jesus e crê na obra, a gente é justificado mediante esse sacrifício de Jesus. Então a gente tem paz com Deus, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Romanos 5:1. Então os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos. A gente não consegue discernir se a gente não tiver uma vida espiritual, de consagração, de busca, de leitura da palavra, de oração. A gente não consegue ver com os olhos espirituais, a gente vai estar vendo com os olhos carnais. Então a gente não vai conseguir discernir nem um pouco desses pensamentos e esses caminhos da qual o Senhor nos conduz. Então o caminho do Senhor, a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então esse é o caminho do Senhor, e os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. A gente pensa nas coisas terrenas, a gente talvez compreenda em parte as coisas terrenas, não totalmente, mas Deus compreende as coisas terrenas mais do que a gente, porque Ele criou todas as coisas. Então, se a gente não compreende nem as coisas terrenas em sua plenitude, quem dirá as espirituais, as do céu, as do alto, igual ele vai falar aqui. Então, porque os caminhos de Deus são mais altos. Então a gente tem que crer nesse Deus poderoso, da qual nos criou, e depositar nossa fé nele, e ter ele como prioridade em nossas vidas, e buscar os caminhos dele, e buscar ter os pensamentos dele, da qual a gente buscando ele, através da palavra, através da oração, a gente vai discernir o que é espiritual. Os nossos olhos vai ser abertos para o mundo espiritual, e a gente vai passar a descansar no Senhor. Então a gente tem que entregar nossa vida para Jesus e viver e andar por esses caminhos da qual ele nos guia, porque a sua palavra é lâmpada e luz. Então a gente tem que crer nessa promessa, da qual Jesus voltará nos buscar e viveremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso a gente tem que crer nessa salvação, nessa graça oferecida gratuitamente. Então a gente tem que crer nas palavras de Deus, da qual vai dizer
que a salvação é verdadeira. Então, a gente vai passar, aquele que crê vai passar dessa vida para a eternidade, vai viver e vai continuar vivo, e vai viver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tenha como prioridade a Deus, priorize os caminhos de Deus, porque os caminhos dele são mais altos. A Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de morte. Então a gente não entende, a gente não toma caminhos que a gente vai se perder, mas Deus, ele direciona-nos ao caminho correto, da qual ele vai apontar para Jesus, da qual é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos crer no nosso Senhor grandioso, que os pensamentos e os caminhos dele são melhores que os nossos. Então crê nessa palavra e se volte para Deus. Busque a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Queria estar fazendo uma oração para encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por nos amar e demonstrar isso, Senhor, através, Senhor, do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós estamos aqui pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, porque é uma graça oferecida gratuitamente a todos nós. Então, todos que crê será salvo. Nós cremos, Senhor, nesta palavra, e perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões, abençoa nossos lares, nossas famílias, abençoa, Senhor, os governantes, o presidente, as autoridades, Senhor, abençoa, Senhor, as crianças, os idosos, abençoa, Senhor, o povo de Deus, Senhor, nos ajude a caminhar na tua presença, Senhor, dê-nos sabedoria, Senhor, para administrar os seus recursos, Senhor, e abençoa, Senhor, cada servo seu, Senhor, é que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.